Quero te agradecer por você ter acessado esse vídeo. Queria compartilhar com você o episódio acontecido na vida de Jesus e na vida de uma pessoa também, que a Bíblia não dá o nome. E isso a gente vê aqui registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Marcos 5, 25. Vou fazer a leitura aqui do texto, depois a gente vai fazendo os comentários na medida do possível e aplicando a palavra de Deus naquilo que for necessário. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. O Evangelho de Marcos é o evangelho de todos os evangelhos que nós temos na Bíblia, no caso os 4, né? Ele é o mais curto de todos os evangelhos, porque ele só tem 16 capítulos. O primeiro evangelho é o Evangelho de Mateus, com 28 capítulos. Depois o Evangelho de Marcos, com 16. Depois nós temos o Evangelho de Lucas, com 24. E nós temos o Evangelho de João. Só conferir aqui direitinho para eu não... O Evangelho de João, com 21 capítulos. 21 capítulos. O Evangelho de Marcos ele foi escrito para pessoas que não eram judias. Marcos não foi um discípulo escolhido por Jesus para ser apóstolo, não fazia parte do grupo dos 12, mas era alguém que creu em Jesus e escreveu esse evangelho. É bem provável que Marcos tenha recorrido a Pedro para que pudesse escrever o que ele escreveu. E nós temos aqui algumas características peculiares do evangelho, por exemplo, do evangelho de Marcos. Sempre que ele vai comentar, ou vai se referir, ou vai mencionar uma palavra hebraica, por exemplo, vamos dizer assim, né, o aramaico, ele faz e define aquela palavra e dá o significado daquela palavra, significando, indicando que ele não está escrevendo para judeus, porque se fosse para judeus, ele não precisaria definir uma palavra ou um costume comum aos judeus. E Marcos, ele é o evangelho, é chamado de o evangelho da ação, Jesus agindo, Jesus fazendo, Jesus operando, Jesus trabalhando, Jesus executando coisas. E nesse capítulo 4, nós vemos lemos sobre esse episódio dessa pessoa que o texto chama de certa mulher. Mas aí eu vou tentar, a partir do versículo 25, fazer um trajeto lógico. Logicamente que o texto é lógico, né? Assim, ordenado, né? Uma sucessão de fatos que acontece. Então eu vou falando a partir do versículo 25, vou acompanhar a trajetória do texto e a gente vai ver nos momentos que nós precisamos fazer algum comentário
ou alguma aplicação de alguma coisa aqui que a gente veja interessante na nossa própria vida. Meu nome é Paulo, eu sou membro da Igreja Congregacional, não congregação cristã, né? Algumas pessoas perguntam, a congregacional é a congregação cristã? E eu digo o seguinte, não, tem uma diferença, né? Muito grande. Mas eu sou membro da Igreja Congregacional aqui na cidade de São Mateus, Espírito Santo. Sou carioca, você vai notar pelo meu sotaque. Eu estou nesse canal, esse canal é novo, né? Vocês vão ver lá que o título dele é Conhecendo as Escrituras e o Poder de Deus, baseado naquele encontro que Jesus teve com os saduceus, ao falar a respeito da ressurreição, respondendo um questionamento irônico deles. E Jesus vai mostrar a ignorância que eles tinham em relação à própria Escritura, que eles citam para Jesus, mostrando que eles não conheciam nem as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí eu vejo, a partir dessa iniciativa que eu tomei, que tantos outros têm tomado, de abrir a Bíblia e explicar a Escritura, que é uma necessidade para todo ser humano praticamente. Quer ele creia, quer ele não creia na Bíblia, em Deus, ou não creia em Deus, é importante que a gente conheça o que a Bíblia diz a respeito de muitos assuntos importantes para a vida de cada um de nós. Assuntos, inclusive, determinantes, né? Em relação ao curso da nossa história, o destino da nossa alma. Então, no capítulo que nós estamos lendo aqui nesse episódio, aqui o texto diz que grande multidão seguia Jesus comprimindo-o. Grande multidão seguia a Jesus comprimindo-o. Jesus era uma pessoa muito carismática. Jesus era uma pessoa muito popular. A gente vai lendo os evangelhos, a gente vai permanecendo, a gente vai percebendo. Vou pegar aqui, eu estou com o ventilador ligado aqui, o calor tá intenso, né? Quem mora no Rio de Janeiro, em algumas outras localidades aí, embora a gente não esteja no verão propriamente dito, mas o calor tá demais. A gente precisa ligar alguma coisa, um ventilador, um ar-condicionado para a gente suportar, né? E o local que eu estou aqui, eu preciso manter ele fechado para poder não pegar ruído na gravação. Mas aí, você que está abrindo a Bíblia comigo aí no Evangelho de Marcos, se você abrir aqui no comecinho, deixa eu ver aqui se é aqui mesmo. Eu posso até citar o texto. As coisas que Jesus começou a fazer, curar doentes, possessos de demônios, os milagres que ele começou a fazer, fez com que ele ficasse muito, vamos dizer, famoso. Eu estou querendo achar aqui, isso aqui não está programado. Eu abri a Bíblia aqui e simplesmente estou compartilhando com você. Aqui, ó, Marcos capítulo 1, versículo 28. Diz assim: então correu célere, rápida, a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Então correu célere a fama de Jesus, rápida. Depois você pode ler com mais cuidado aí o Evangelho de Marcos. Então no capítulo 5, diz que grande multidão seguia Jesus. As pessoas, elas viviam oprimidas, viviam sufocadas. Jesus faz um convite no capítulo 11 de Mateus 28 a 30, dizendo o seguinte: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E as pessoas que iam a Jesus, viam em Jesus alguma coisa que em outros lugares e em outras pessoas eles não conseguiam conseguir. Quando os evangelistas registram
a atuação de Jesus em ensinar algumas coisas. Aqui no Evangelho de Marcos, mais exatamente, né, não no Evangelho de Marcos, mas em Mateus capítulo 7, versículo 28. Mateus 7, 28 e 29. O evangelista Mateus registra a conclusão do sermão de Jesus, do discurso de Jesus, do ensinamento de Jesus. E no versículo 28 do capítulo 7 de Mateus, diz que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, como os mestres judaicos que se consideravam as autoridades em termos de assuntos espirituais, de religião, e eles se achavam os detentores da autoridade e da permissão para lidar com questões espirituais, religiosas, no meio do povo de Israel. Mas ali Mateus está dizendo que Jesus ensinava como quem tem autoridade. E quem diziam isso eram as pessoas que ouviam Jesus falar. Então nós vemos aqui, voltando para Marcos capítulo 5, diz que grande multidão o seguia. Grande multidão o seguia, mas era uma multidão muito grande mesmo, a ponto de os discípulos e próprio Jesus não terem nem às vezes tempo nem para comer, nem para descansar. Era muita gente ao redor de Jesus, era muita gente querendo tocar em Jesus, era muita gente querendo ouvir Jesus falar. Então Jesus era uma pessoa singular, inigualável. Quando algumas autoridades mandaram os guardas prender a Jesus, porque Jesus já estava incomodando a ponto deles pensarem na necessidade de darem um fim a Jesus, ordenaram que alguns guardas fossem prendê-lo. E quando aqueles guardas chegaram lá, havia algumas pessoas ao redor, uma multidão, né, ao redor de Jesus. Jesus estava falando algumas palavras. Os guardas pararam, né, para ouvir Jesus, esperar todo mundo ir embora, para ele ficar sozinho, e aí eles executarem a missão. Mas enquanto isso eles ficaram ouvindo Jesus falar. Jesus falando, ensinando, falando de assuntos que eles não tinham costume de ouvir em outros lugares, nem da boca de outras pessoas. E as palavras que Jesus foi falando foram entrando no seu coração, foram entrando na sua mente. E quando chegou no determinado momento, eu não sei se eles, no momento em que a multidão se dispersou, que era uma coisa difícil, eles chegaram a uma conclusão a respeito do que Jesus tinha falado e voltaram, foram embora para o lugar de onde eles tinham vindo. Quando chegaram lá, perguntaram para eles: e aí, vocês trouxeram o homem? Trouxeram o homem, capturaram o homem? E eles disseram: não, nós não trouxemos, nós não prendemos ele. E perguntaram: por que vocês não fizeram isso? E a resposta deles foi simples: nós nunca ouvimos alguém falar como esse homem. Nunca ouvimos alguém falar como ele. Nunca ouvimos ninguém falar como ele e, portanto, nunca vimos alguém como ele. E eles voltaram maravilhados, conforme o próprio Mateus registra que as pessoas se maravilhavam das coisas que Jesus dizia e do modo como ele dizia essas coisas. Então era muito difícil Jesus não ter essa multidão o seguindo. E diz que a multidão comprimia Jesus. Por quê? Porque elas queriam tocar nele. Elas queriam tocar nas vestes dele, porque os próprios evangelistas dizem que quando as pessoas tocavam em Jesus, eu não posso ficar aqui correndo muito a Bíblia aqui, né, muito texto por causa do tempo, senão o vídeo fica muito longo. Mas em algum lugar está registrado, não sei se aqui é no Evangelho de Marcos, até pode ser, se não for no Evangelho de Marcos, é no Evangelho de Lucas. Diz que as pessoas, deixa eu ver se eu acho aqui bem rapidamente, se não achar, a gente deixa para uma outra oportunidade. Mas diz aqui que as pessoas procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e elas eram curadas das suas enfermidades. Uma outra oportunidade a gente acha aqui. E essa mulher,
ela ouviu esses relatos. Mas aí, voltando para o versículo 25, lá em cima, né, nessa primeira frase, diz que as pessoas comprimiam Jesus pelo fato de que, ao tocar em Jesus, ao tocar nas vestes de Jesus, mais exatamente, as pessoas ficavam curadas das suas doenças. Qualquer que fosse a doença, qualquer que fosse o flagelo, qualquer que fosse a moléstia. E diz aqui que surge essa mulher, nesse episódio, nesse contexto, e diz que era uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Sofria 12 anos de uma hemorragia. Vocês sabem que uma pessoa que sofre de um acidente, tem uma veia cortada, uma artéria cortada, um vaso sanguíneo cortado, ela não pode ficar muito tempo sangrando. Só que a hemorragia dessa mulher, bem provavelmente, era uma menstruação crônica, algum problema hormonal, algum problema lá nas suas trompas, nos seus ovários, no seu útero, que causou uma hemorragia. E essa hemorragia perdurou por aproximadamente 12 anos. Porque quando o autor aqui cita que ela tinha esse problema por 12 anos, é bem provável que ele tenha citado um tempo aproximado, né? Porque bem poderia ser 12 anos, um mês e algumas horas, mas ele preferiu arredondar para 12 anos. Mas diz aqui que ela sofria com essa hemorragia por 12 anos. E diz aqui que ela muito padeceu a mão de vários médicos, procurou vários especialistas, recorreu a todos os recursos da época. Diz aqui que ela gastou tudo quanto possuía. Então, todas as economias que ela tem, o texto não diz se ela antes era uma mulher rica, não tem um histórico dessa mulher, não diz se ela era casada, não diz se ela tinha filhos, de que família ela pertencia, se era de uma família de classe alta, de classe média, não diz. Mas diz que ela tinha algum recurso suficiente para poder recorrer a alguns especialistas da época para tentar resolver o seu problema. Essa hemorragia que ela tinha trazia problemas físicos, porque uma pessoa sangrando o tempo todo, constantemente, por 12 anos, era uma mulher certamente que tinha uma anemia muito profunda, era uma mulher que tinha uma palidez muito evidente, era uma mulher que tinha uma fraqueza constante e um desânimo constante. Talvez fosse uma pessoa que ficasse o tempo todo dormindo, deitada. Era uma mulher certamente de uma aparência magérrima, muito debilitada, envelhecida, porque o sangue é vida, o sangue irriga as células, traz uma vitalidade ao corpo, traz uma aparência mais vigorosa ao rosto da pessoa, à sua pele, né? Então ela tinha a pele ressecada, ela tinha uma pele anêmica, uma pele esbranquiçada, mais pálida. O aspecto era um aspecto de uma pessoa muito magra, certamente. E a vida dessa mulher não era uma vida muito boa de se viver. Eu não vou dizer aqui, porque o texto não está dizendo isso, mas quem sabe, quantas e quantas vezes veio na sua mente o desejo de não existir mais, de não viver mais, porque ela já havia tentado de tudo, ela já havia recorrido a todas as possibilidades. Diz aqui que ela gastou todos os seus recursos. O texto não diz, é uma opinião minha, mas talvez ela tenha pedido dinheiro emprestado. Isso é uma opinião minha, tá? Eu estou viajando aqui, imaginando a situação, mas diz que ela gastou tudo quanto ela possuía, tudo que foi possível de recurso para ela empregar nessa busca ávida pela resolução do seu problema, pela solução da sua situação e pela cura, ou pelo menos por amenizar essa situação que ela estivesse vivendo, mas nenhuma tentativa que ela empreendeu foi suficientemente capaz para resolver o seu problema. Diz que ela padeceu a mão de vários médicos, expôs a sua intimidade, teve que
ficar nua diante de médicos, teve que se expor, serviu como talvez não vou dizer isso, o texto não diz, né? Mas até uma cobaia para alguns especialistas da época, que estivessem tentando alguns métodos recém-descobertos, e mais nada. Então ela se expôs, ela se colocou em situações constrangedoras, ela abriu a sua intimidade para pessoas que nós nem sabemos se eram realmente especialistas, médicos de fato, reconhecidos, né? Da época, como nós sabemos que existem hoje muitas pessoas que se dizem médicos, falsificam diploma, abrem um consultório, e aí depois, lá na frente, nós vamos perceber que aquela pessoa era um falso médico. Algumas pessoas, inclusive, até morrem através das mãos desses médicos, que não têm um curso comprovado, que não são realmente especialistas, né? Que não têm reconhecimento pelo órgão que fiscaliza, né? E reconhece as pessoas que atuam dentro dessa área. Então, talvez muitas pessoas que não eram médicas conseguiram colocar as mãos no dinheiro e nos recursos dessa mulher e gozar da boa fé dessa mulher, da confiança que elas tinham nesses ditos médicos especialistas da área na época. Então diz que ela padeceu. O texto não diz padeceu como, mas a gente pode imaginar como foi esse padecimento, como foi essa caminhada dela, essa saga, essa jornada desesperada dessa mulher. Gastou tudo que tinha. Diz aqui que por mais que ela tenha recorrido a vários especialistas, por mais que ela tenha exposto a sua intimidade, por mais que ela tenha corrido o risco até de piorar a sua situação, pegar uma infecção maior, pegar uma outra doença, apesar de ter gasto todo o seu dinheiro, todos os seus recursos possíveis, diz aqui, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Eu poderia aqui fazer uma aplicabilidade, uma aplicação muito vasta, citando vários casos, aplicando em várias situações, porque quantas pessoas têm vivido uma vida de frustração. O texto diz aqui que essa mulher estava perdendo a sua própria vida, porque a vida está no sangue, e ela perdia sangue todos os dias, todos os momentos. Ela tinha que conviver com isso constantemente. Então, existem muitas pessoas que estão perdendo a própria vida, que estão deixando a sua vida escorrer por entre os dedos, colocando a sua própria vida em risco, não dando valor à sua própria vida, deixando a sua vida escoar por algum veio, por alguma fenda, por algum buraco, deixando a vida escoar. Talvez a vida de algumas pessoas, ou de você mesmo que está me ouvindo, esteja assim, esteja escorrendo, como se fosse uma água que se perde, uma torneira que não tenha aquela válvula funcionando bem, e aí a gente aperta a torneira assim, e ela não fecha direito, fica pingando, fica escorrendo. Talvez a sua vida esteja assim, escorrendo pelo ralo, se perdendo, e não tem como reaver essa vida que se perde. Algumas pessoas expõem a sua vida a risco, se colocam em situações que a vida pode ser tirada a qualquer momento, de uma forma muito fácil. Algumas pessoas enveredam por um caminho e sabem que aquele caminho é um caminho sem volta, e elas estão conscientes de que esse caminho vai trazer essas sérias, inevitáveis, irreversíveis e eternas consequências, mas elas vão por esse caminho, elas continuam andando por esse caminho, e a vida vai se perdendo, às custas de um prazer transitório, às custas de um prazer temporário, porque não há prazer conhecido no mundo que possa se perpetuar. Não há possibilidade de alguém sentir um prazer contínuo, permanente, a não ser que ele seja ativado constantemente. E aí se experimenta picos de prazer e picos de depressão, de frustração.
e de necessidade de voltar para o topo do prazer. E aí há algum mecanismo, alguma coisa que se usa para que se eleve, né, essa expectativa até o pico do prazer, se alcance um deleite temporário, para depois voltar para a depressão, para o vale, para as profundidades. E a vida vai se perdendo, a vida vai se escoando, a vida vai se esvaindo, e é uma vida que você não pode trazer de volta. Aquilo que se foi não se reconquista mais. Existem algumas coisas que nós podemos reaver, mas a vida a gente não consegue resgatar de volta, a vida perdida, o tempo perdido nós não conseguimos resgatar de volta. As pessoas que nós perdemos irreversivelmente, não conseguimos resgatá-las de volta. Então essa mulher estava nessa situação. O sangue que ela perdeu foi um sangue que não podia ser reavido. Era um sangue que não poderia ser resgatado. Foi uma vida que se perdeu para nunca mais ser devolvida. Então há muita gente que está numa situação semelhante à dessa mulher, recorrendo a várias pessoas, a vários caminhos, a vários lugares para tentar resolver a situação. Mas por mais que essas tentativas sejam inúmeras e frequentes, a semelhança dessa mulher, a sua situação ou a situação dessa pessoa, ao invés de melhorar, vai piorando mais e mais. E aquilo vai virando uma bola de neve, aquilo vai crescendo, a ponto da pessoa se ver no auge do desespero, no auge da desesperança, num momento, numa bifurcação da vida, em que não se vê saída e solução para o seu problema. Por isso que alguns acabam tirando a própria vida, por isso que alguns acabam achando que a vida parou ali e não há possibilidade mais de se pensar num novo recomeço, numa nova trajetória, num novo início. Então essa mulher estava numa situação muito, muito triste. Isso comprometia sua força física, né, o aspecto físico. Havia restrições também sociais, porque dentro da cultura em que ela vivia, dentro da religião, do judaísmo, da religião que ela praticava, não era possível, não era permitido que uma pessoa que estivesse numa condição como essa tivesse contato com outras pessoas. Então a vida dessa mulher era muito privada, era muito solitária, era muito isolada, era muito condicionada, era muito na dela, era muito individual. E isso não era bom. Não é bom para ninguém viver sozinho. Não é bom para ninguém viver isolado dos outros. Alguém chegou a dizer que ninguém é uma ilha, né? Então nós fomos criados para vivermos em sociedade. Nós fomos criados para viver em contato com outros seres humanos semelhantes a nós. E se a gente perde esse contato, a gente acaba se desumanizando. A gente acaba perdendo as características do ser humano próprias de quem convive com outros seres humanos semelhantes a nós. Então essa mulher estava vivendo um confinamento, estava vivendo numa situação ruim, uma situação que não é uma situação confortável, não é uma situação que a maioria das pessoas deseja viver, experimentar. Não era uma vida muito agradável a vida que essa mulher vivia. E diz aqui que a sua situação foi piorando cada vez mais. Eu não sei, não conheço a sua história, não conheço o seu passado, mas cada um de nós tem uma configuração diferente. E se certamente você parasse para contar sobre a sua vida, sobre o seu passado, sobre a sua trajetória, você teria de repente muitas coisas tristes para relatar, e certamente a sua vida poderia se transformar num livro. E talvez você esteja numa situação semelhante à situação dessa mulher. Mas diz aqui que houve porém, houve uma, como é que eu vou dizer aqui, houve um momento na vida dessa pessoa que
surgiu como uma oportunidade que ela teria de mudar todo o seu trajeto, toda a experiência que ela estava vivendo, tudo aquilo que o texto relata de negativo em relação à vida dessa mulher. Surge um momento aqui no texto onde uma porta se abre, onde uma luz se acende, onde uma esperança surge, surge uma possibilidade, surge uma alternativa que na condição prévia dessa mulher, comparando com todas as experiências ruins que ela teve, foi uma coisa que acontece aqui inimaginável. Ela não imaginava que a vida dela seria mudada do jeito que foi. E não foi mudada por uma igreja, por uma sinagoga, por uma religião, não foi mudada por um homem qualquer, por uma autoridade religiosa, não foi mudada por alguém que tinha muito recurso, porque o problema dela não era dinheiro, embora ela tenha gastado tudo que ela tinha, mas a solução dela não estava no dinheiro. A solução dela não estava em conhecer pessoas novas. A solução da vida dela não estava em experimentar uma droga nova que existia na época. A solução do problema dela não estava em ela conhecer um país diferente, conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, assumir um novo relacionamento, ter uma nova sensação, um novo prazer, tomar um remédio diferente. Tudo ela havia tentado, mas o texto diz que, pelo contrário, ela estava piorando cada vez mais. E ela estava a ponto de morrer. Ela estava a ponto de definitivamente perder a sua vida, de dar um fim, não ela própria, por iniciativa própria, mas a própria doença, o próprio mal que ela sofria. Se continuasse a hemorragia na vida dessa mulher, embora o tempo que ela conviveu com ela tenha sido 12 anos, mas ela corria risco de morrer, porque o texto diz que ela estava piorando. Ela estava piorando. Mas diz aqui no versículo 17 que tudo muda a partir do momento que ela ouve falar sobre Jesus. O texto diz aqui que ela ouviu a fama de Jesus. Que nós vimos lá no comecinho do capítulo do Evangelho de Marcos, que a fama de Jesus corria célere, rápida, por todas as regiões. Então, ela ouviu alguém contar para ela sobre Jesus. Ela ouviu uma referência a Jesus. Ela teve alguém que lhe conta quem era Jesus, o que Jesus estava fazendo e o que as pessoas estavam experimentando ao terem um encontro com Jesus. Como que a vida das pessoas era mudada, as vidas das pessoas eram mudadas. Como que a história das pessoas que se encontravam com Jesus tomava um rumo inimaginável. Tomava uma direção, assumiu uma direção que elas nunca haviam conseguido dar às suas vidas antes de ter esse encontro com Jesus, de terem essa proximidade com Jesus. Diz que a princípio ela ouviu a fama de Jesus, só ouviu. E aí o que ela ouviu falar sobre Jesus? Sobre Jesus? Aí nós temos que ver, né, os relatos feitos sobre Jesus nos textos anteriores, que a gente não vai fazer. Então vou resumir aqui por causa do tempo. Então o que ela possivelmente ouviu falar sobre Jesus? Ela ouviu falar que Jesus ensinava como quem tem autoridade, que as pessoas ficavam maravilhadas ao ouvirem Jesus falar. Ela falou, olha só, esse homem não é um homem qualquer. Esse homem é um homem singular. Nunca ninguém jamais falou como esse homem. Nunca se ouviu falar de um homem como esse. Nem mesmo profetas, embora alguns até dissessem, não, esse é um profeta que se levantou, etc e tal. Se bem que na concepção das pessoas, quando Jesus perguntou para os discípulos o que as pessoas diziam a respeito dele, alguns diziam o seguinte, alguns estão dizendo que o Senhor é Elias. Outros estão dizendo que o Senhor é o João Batista. Isso porque João Batista já tinha morrido na época, tinha sido decapitado por ordem do rei Herodes.
Ou outros estão dizendo que é algum dos profetas. Então, o conceito que Jesus tinha por parte do povo é de que ele era um homem de Deus. Ele era um homem cheio do poder de Deus. Ele era um semelhante aos profetas que Deus havia usado de forma extraordinária no Antigo Testamento. No mínimo, embora Jesus tenha perguntado para os seus discípulos, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E a opinião dos discípulos era muito superior à opinião da maioria do povo. Os discípulos disseram: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não és um Cristo, tu és o Cristo, o único Cristo. O Cristo esperado, o Messias esperado, o ungido esperado. Mas as pessoas tinham uma opinião muito elevada a respeito de Jesus, não porque alguém falava a respeito de Jesus, mas porque elas viam o que Jesus fazia. E aí ela ouviu que Jesus ensinava de modo a deixar as pessoas maravilhadas. Jesus amava as pessoas, Jesus perdoava pecados, Jesus levantava os paralíticos, simplesmente ordenando que eles se levantassem. Jesus expulsava os demônios, libertava as pessoas de possessões demoníacas. Os demônios se ajoelhavam diante de Jesus e ficavam ajoelhados lá durante o tempo que fosse necessário. Os demônios fugiam das suas vítimas quando Jesus ordenava que eles as abandonassem. Jesus curava toda sorte de enfermidade. As pessoas que tocavam em Jesus eram imediatamente curadas. E Jesus, inclusive, ressuscitou muitos mortos. Muitas pessoas que eram consideradas perdidas, no sentido assim, uma viúva que tinha um único filho, o filho morre, e aí para ela tudo acabou, esse filho não vai ser reavido, não vai poder voltar à vida e à convivência com ela, e Jesus ia lá e trazia a pessoa de volta. Então Jesus curava toda sorte de doenças, libertava pessoas de demônios tremendamente poderosos, demônios terríveis, espíritos imundos, curava toda sorte de doenças, paralíticos, leprosos, tocava nos leprosos, perdoava as pessoas, amava as pessoas, dava tempo às pessoas, passava tempo com as pessoas, multiplicava pães, multiplicava peixes. De poucos pães e poucos peixes, Jesus alimentava 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Milagres extraordinários, coisas tremendas. E o caráter de Jesus. Ninguém conseguia olhar para Jesus e ver um pecador. Ninguém conseguia achar um pecado sequer em Jesus. E o modo como ele falava. À medida que essa mulher ia ouvindo essas verdades a respeito de Jesus, é bem provável que ela tivesse algum testemunho ocular de alguém que fora curado por Jesus. O que aconteceu? Cresceu no coração dela uma fé que ela não tinha antes. Cresceu no coração daquela mulher uma confiança, uma certeza, uma expectativa de que algo iria lhe acontecer, e esse algo que iria lhe acontecer seria trazido por meio de Jesus. E ela permitiu, o fato dela ter ouvido a respeito de Jesus, fez com que crescesse no coração dela uma fé que fez com que ela tomasse uma atitude determinada. Diz aqui que ela foi atrás de Jesus. O versículo 27 diz que, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele. Mas entre o momento em que ela ouviu falar de Jesus e o momento que ela foi atrás de Jesus, chegando a palavra aqui agora fugiu, chegando propriamente, não seria propriamente, mas a partir do momento que ela ouve falar de Jesus até o momento que ela chega à pessoa de Jesus, teve um trajeto, algumas coisas aconteceram. Ela teve que se vestir, após tomar banho, teve que tomar um banho, teve que se limpar,
penso eu, né? Ela teve que aprontar algumas coisas, ela teve que, talvez, não sei se comunicou a algumas pessoas, ou talvez foi em secreto, mas houve um trajeto. Algumas coisas aconteceram entre o momento em que ela ouviu falar de Jesus, até o momento em que ela chega ao próprio Jesus. Mas o que o texto não diz, mas que é bem provável e bem claro, e é bem evidente isso, é que ela teve que fazer um esforço para chegar até Jesus. Ela teve que caminhar até onde Jesus estava. Ela teve que procurar Jesus na cidade onde Jesus estava. E aqui não diz que Jesus estava na cidade dela. Ou talvez estivesse, mas eu não posso afirmar aquilo que o texto não diz. Mas diz que ela chegou até Jesus. Houve um trajeto, houve uma caminhada, houve uma tomada de atitude. Se ela ficasse na casa dela esperando que Jesus fosse lá, é bem provável que Jesus não fosse e ela morreria na sua doença. Se ela ficasse em casa esperando que Jesus tocasse na vida dela, não ia dar, não ia funcionar. Porque muita gente seguindo a Jesus, apertando Jesus, Jesus passando de cidade em cidade. Eram muitas pessoas. Então, não é que Jesus precisava dela, ela que precisava de Jesus. Então, não é que Jesus precisa de você, você precisa de Jesus. Então você tem que ir ao lugar onde Jesus está, embora Jesus possa estar em todos os lugares, mas existe um lugar aonde você possa ir, que possa ser um ponto de contato entre você e Jesus. Evidentemente, pelo caráter de Jesus, pelas coisas que a Bíblia fala a respeito de Jesus, você não vai encontrar Jesus em qualquer lugar. Você vai procurar Jesus numa boca de fumo? Você vai procurar Jesus numa igreja onde as pessoas adoram a Satanás? Você vai procurar Jesus lá? Não há lugar onde Jesus não possa entrar. Não há lugar onde Jesus não possa pisar. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Não há lugar que não pertença a Jesus. Não há lugar do qual Jesus não seja dono. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas e criadas por intermédio dele, a palavra de Deus. E seria um outro assunto, né? Só estou aqui dando abrindo um parêntese, né? Então, essa mulher foi ao lugar onde Jesus estava. Ela fez um esforço, ela se determinou, ela tomou uma atitude, ela se levantou, ela saiu da casa dela, ela caminhou por algumas ruas, ela percorreu uma distância, independente do que ela estava sentindo, independente da sua fraqueza, independente da debilidade do seu corpo, independente das restrições que estavam impostas sobre ela por estar nessa condição, físicas, sociais e religiosas. Ela não pensou em nada a não ser no fato de que o tocar em Jesus iria definir a sua vida dali por diante. Iria resolver o seu problema, iria mudar a sua vida de forma radical. E o texto diz que quando ela chega até o lugar onde Jesus estava, vindo por trás dele, por entre a multidão, porque era muita gente apertando Jesus, comprimindo Jesus, ela se esforça, entra secretamente, porque ela não poderia fazer isso, como eu já falei anteriormente, não poderia esbarrar em pessoas, não poderia estar no meio de pessoas, não poderia entrar no templo para adorar a Deus. E ela vai e ela toca nas vestes ou na veste de Jesus, porque ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar, o texto diz, versículo 29, né? Versículo 28, se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. Olha a palavra apenas. Olha como é que a fé em Jesus facilita as coisas. Olha como que o ouvir falar de Jesus
produz uma fé que não vê obstáculos na frente. Então o que você e eu precisamos fazer? Ouvir falar de Jesus, ouvir mais de Jesus, procurar ter informações sobre Jesus. Quem é Jesus? Quem és tu, Senhor? Foi a pergunta que Paulo fez quando Jesus se revela a ele, quando ele estava indo de Jerusalém para Damasco prender os cristãos possíveis que ele encontrassem lá. E Jesus se revela a Paulo numa visão tremenda, gloriosa. Atos capítulo 9, depois a gente pode, mais no outro vídeo, a gente pode olhar esse texto aí. E Paulo fez uma pergunta, duas perguntas que Paulo fez, né? Quem és tu, Senhor? E o que farei, Senhor? Após Jesus dizer quem ele era. Então nós precisamos ouvir falar de Jesus, precisamos ter informações a respeito de Jesus, precisamos esgotar todas as informações, todas as verdades a respeito de Jesus. Não é esgotar no sentido de eliminar, é esgotar no sentido de nós termos todas as informações suficientes, porque olha o que as informações que essa mulher obteve a respeito de Jesus fez na vida dela. Porque diz aqui que quando ela tocou em Jesus, na veste de Jesus, versículo 29, logo se lhe estancou a hemorragia, que sentiu no corpo, está curada do seu flagelo. Compara o texto, versículo 26, quando diz que, 26 ou 25, né? Vamos ver aqui,